Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o estudo do nosso Código de Ética do IBGE. Vamos prosseguir a partir do item 8, tá? Encerramos na última aula a ideia de publicidade e continuaremos a partir do item 8 deste Código de Ética. Estamos ainda dentro das regras deontológicas. Galera, antes de começar, se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E estendo também o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Por lá você terá acesso aos nossos mapas mentais, inclusive o desta aula está lá, tá? E também a vídeos exclusivos. Bom, rapaziada, recados dados, partimos ao conteúdo. O item 8, ele traz o direito à verdade. Pessoal, todas as pessoas possuem o direito de saber a verdade. Por pior que essa verdade, que a realidade seja, as pessoas, o usuário do serviço público, precisa conhecer a verdade. E isso deve prevalecer sempre. Portanto, é vedado ao servidor público omiti-la ou falseá-la. E mais, galera, mesmo que a verdade venha a contrariar o interesse da administração pública ou do próprio interessado, no caso, o usuário do serviço público. Afinal de contas, não existe nenhum Estado que vai crescer ou se estabilizar tendo como rotina, como hábito, o erro, a opressão e até mesmo a mentira. Então, veja só, resumo da ópera. Servidor público precisa dizer sempre a verdade. Todas as pessoas possuem esse direito. Fica vedado, é proibido ao servidor omiti-la ou falseá-la, ainda que esta verdade contrarie os interesses da administração pública ou do próprio interessado. Afinal de contas, nenhum Estado cresce ou se estabiliza tendo como hábito o erro, a opressão e até mesmo a mentira. Vamos ver agora a literalidade do item 8. Toda pessoa tem direito à verdade. Toda a pessoa, tá? Tem direito à verdade. O servidor público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Com isso, matamos o item 8. Vamos agora para o item 9, que vai falar sobre o tratamento ao usuário do serviço público. Em vídeo anterior, falamos que o usuário do serviço público está remunerando direta ou indiretamente o servidor, através dos tributos que são pagos. Diante disso, precisaremos que o servidor público trate de forma respeitosa aquela pessoa que está contribuindo diretamente ou indiretamente com a sua remuneração. Portanto, o item 9 traz a ideia de cortesia, cuidado e boa vontade. Servidor público, seja cortês, seja educado com o usuário do serviço público. Seja, além disso, cuidadoso e atue com boa vontade. Seja proativo na resolução das problemáticas. Inclusive, pessoal, quando tratamos mal o usuário do serviço público, teremos um dano moral, tá? E também um próprio dano ao patrimônio público, ao serviço público como um todo. A imagem do serviço público, tanto da instituição como do servidor, estarão prejudicadas, certo? E, além disso, tratar mal o usuário do serviço público ofende também o Estado como um todo, vai além das instituições e do servidor, e vai ofender também aquelas pessoas que dedicaram seu tempo, a sua inteligência e os seus esforços para construírem um patrimônio e um serviço público de qualidade. Recapitulando, o tratamento ao usuário do serviço público precisa ser cortês, cuidadoso e com boa vontade. Tratar mal o usuário do serviço público enseja dano moral e ao próprio patrimônio público.
E mais, a partir destas ofensas, teremos também um dano a todas as pessoas que dedicaram seu tempo, inteligência e esforços para construírem um patrimônio e um serviço público de qualidade. Bom, com isso, vamos analisar o item 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Resumo da ópera: servidor público, trate o usuário do serviço público com cortesia, cuidado e boa vontade. Seguindo um pouco mais, chegamos ao item 10, que traz a ideia da não procrastinação. É aquilo, né, pessoal? Se você tem o seu serviço, as suas atribuições, não deixe para amanhã, não deixe acumular. Afinal de contas, isso vai ensejar filas e um atraso na prestação do serviço público. Então, o recado é o seguinte: está proibido ao servidor deixar as pessoas à espera de solução. Isso gera filas e um atraso na prestação do serviço público. E mais, né, pessoal? Poderemos ter outros reflexos. Essa postura do servidor, ela é antiética, não está de acordo com o código de ética, é desumana. Imagine várias pessoas aguardando em longas filas, tá? E por fim, temos que esta postura de procrastinação pode ensejar um dano moral ao usuário do serviço público. Ou seja, o usuário que foi prejudicado poderá acionar a justiça e o Estado será responsabilizado. Portanto, servidor, não procrastine. Vejam só, o item 10 nos diz o seguinte: deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução, que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Portanto, o resumo da ópera: servidor público, não procrastine. Isso, no fim da linha, pode ensejar inclusive um dano moral, um grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Item 11 traz ordens legais. Pessoal, cuidado aqui, hein? Estamos falando de ordens legais apenas. Não são todas as ordens. Portanto, as ordens legais, o servidor precisa cumpri-las rigorosamente, desde que sejam ordens legais. Diante disso, quando o servidor cumpre ordens legais, ele está respeitando a ideia de hierarquia. Sendo assim, estamos evitando uma conduta negligente por parte do servidor, o que pode ensejar repetidos erros, a ideia de descaso e, inclusive, desvios, que são sempre difíceis de corrigir. Então, por isso que precisamos respeitar as ordens legais e a ideia de hierarquia, e caracterizam imprudência no desempenho da função pública. Com isso, a ideia é a seguinte: ordens legais, o servidor precisará cumpri-las. Se as ordens forem ilegais, o servidor não pode cumpri-las e precisará denunciar a autoridade, certo? O que ele precisa cumprir são ordens legais. Vamos ver agora o item 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens, mais uma vez, às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Maravilha? Portanto, ordens legais, servidor, você precisa cumpri-las.
Seguindo um pouco mais, chegamos ao item 12, que vai trazer a ideia de ausência do servidor ao local de trabalho. Bom, pessoal, vamos lá. Existem dois tipos de ausências: justificadas e injustificadas. Ausências justificadas são permitidas. Afinal de contas, existe um justo motivo para o servidor não ir até o local de trabalho. O problema está na ausência injustificada. Ausência injustificada. Bom, neste caso, se o servidor faltou ao local de trabalho sem apresentar nenhum motivo, teremos consequências. Veja só, as consequências. A primeira será a desmoralização, primeira consequência aqui, ó, desmoralização do serviço público. Claro, pessoal, pense só, você vai até uma repartição e nunca encontra funcionários. Diante deste cenário e não conseguindo resolver a sua problemática, você ficará, obviamente, enfurecido. E todo o serviço público, aquele órgão como um todo, a instituição, estará desmoralizada. Portanto, ausências injustificadas geram como consequência a desmoralização do serviço público. E este camarada aqui, ó, o chefe da repartição, por exemplo, tá? Ele terá que explicar para todas estas pessoas, usuárias do serviço público, o que está acontecendo, qual é o motivo, qual é a justificativa para as demandas dessa galera não prosperarem, ok? Essa é a ideia por aqui. Mas não só. Estas ausências injustificadas podem gerar, inclusive, a desordem, os conflitos nas relações humanas. Então vejam, poderemos ter com estas ausências injustificadas duas consequências: a desmoralização do serviço público e quase sempre isso gera a desordem nas relações humanas, ou seja, no conflito, na quebradeira generalizada, certo? Eu até coloquei aqui, ó, os nossos usuários do serviço público ficando revoltados e partindo para o conflito generalizado. Com isso, resumo da ópera: ausências justificadas são permitidas e as injustificadas não, porque isso gera desmoralização do serviço público e a desordem nas relações humanas. Vamos ver agora o item 12, que diz o seguinte: toda ausência injustificada, olha só, injustificada, certo? Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Então, primeira consequência: desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, duas consequências por aqui: desmoralização do serviço público e quase sempre teremos também a desordem nas relações humanas. Maravilha? E para fechar, vamos ao item 12, que aparece pouquíssimo em prova. Confesso que eu não localizei nenhuma questão deste item, mas vamos colocar o resumo por aqui. Ele nos traz um caráter colaborativo e participativo. O servidor ele precisa trabalhar com harmonia e respeitando os colegas de trabalho e os demais cidadãos, os usuários do serviço público. Respeitando essa galera, ele estará colaborando e também, eventualmente, receberá colaboração destas pessoas. É aquela história: gentileza gera gentileza, certo? E com isso, com este caráter colaborativo e participativo, teremos o crescimento e engrandecimento da nação. Eu até coloquei aqui, ó, de forma resumida: o servidor precisa respeitar os colegas e os cidadãos. É a ideia de caráter colaborativo e participativo. E vejam só, este respeito precisa ocorrer no âmbito interno, dentro do próprio órgão, nas relações envolvendo IBGE com o próprio IBGE. Então vamos imaginar agências do IBGE de estados diferentes. Bom, elas precisam ter este caráter colaborativo e participativo, uma ajudando a outra, funcionam de modo integrado, tá? E mais, pessoal, o caráter colaborativo e participativo envolve também o IBGE com outras instituições, sejam elas nacionais ou até mesmo internacionais.
Este caráter colaborativo promove a coerência e a eficiência entre os diversos sistemas. Com isso, teremos uma integração entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos, certo? Conseguiremos fazer essa junção em âmbito nacional e internacional também. Bom, esta é a ideia deste item gigantesco, item de número 13, tá? Item de número 13. Eu peço para que vocês pausem o vídeo, deem uma lidinha, porque o artigo é gigantesco, né? Mas a ideia geral é esta daqui, certo? Bom, com isso finalizamos as regras deontológicas, do item 1 ao item 13. No próximo vídeo continuaremos o código de ética. Agora vamos treinar com questões de prova. Primeira delas, banca Fundatec. Eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. Vamos lá. Estamos falando de ausência. Ausência injustificada. Vimos nesta parte aqui, ó. As ausências justificadas são permitidas. As injustificadas ensejam consequências. Primeira delas, desmoralização do serviço público. E também poderemos ter a desordem nas relações humanas. Bom, galera, com isso, o gabarito só pode ser a letra E. Veja, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Maravilha? Gabarito, letra E, de escola. Avançando, questão 2, Sebrasp. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, agora estamos falando da verdade, o direito à verdade. O direito à verdade é garantido a todas as pessoas, sempre, tá? Sempre, mesmo que contrarie o interesse da administração ou do próprio interessado. É justamente o que a questão diz, né? A verdade não pode ser omitida ou falseá-la pelo servidor, ainda que contrária, aqui ó, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública, tendo em vista que toda pessoa tem direito à verdade. Perfeito, temos este item como correto. Avançando, questão 3, também da Sebrasp. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, estamos falando da ideia da não procrastinação. Afinal de contas, o servidor está proibido de deixar as pessoas esperando soluções. Isso gera filas e um atraso na prestação do serviço público, o que caracteriza uma conduta antiética, desumana e um grave dano moral aos usuários do serviço público. Veja só, o atraso na prestação do serviço público caracteriza a atitude contra a ética, exatamente, ó. É uma postura, é uma conduta antiética, ou seja, uma atitude contra a ética. Até aqui, perfeito. Agora, cuidado, mas não representa grave dano moral. Nada disso, pessoal. Este item está errado. Vimos nesta parte aqui, ó. Temos como consequência uma conduta antiética, desumana e que causa um grave dano moral ao usuário do serviço público, certo? Então o item está incorreto. Avançando, nossa última questão, banca Quadrix. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, estamos falando de ordens legais agora. Vejam o que a questão disse. Ordens legais, tá? Ordens legais. Bom, as ordens legais precisam ser cumpridas à risca, rigorosamente, pelo servidor público. Isso evita uma conduta negligente por parte do servidor, o que causa repetidos erros, um descaso e até mesmo desvios. E essa postura é de difícil correção e caracteriza imprudência no desempenho da função pública. Portanto, ordens legais, o servidor público precisa cumpri-las rigorosamente.
A questão está dizendo o seguinte: o Código de Ética prevê expressamente que o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores. Até aqui, perfeito. Velando atentamente por seu cumprimento, ok? E assim, evitando conduta negligente. Perfeito, pessoal. Com isso, temos a correção deste item. Agora, só um detalhe antes de encerrarmos. Quando pensamos em ordens, estamos diante de uma expressão maior, né? Que vai englobar ordens ilegais e ordens legais, certo? Ordens legais, o servidor precisa cumprir. Ordens ilegais, o servidor não irá cumprir. Então, ele não irá cumprir, certo? Vejam a diferença. Portanto, se na sua prova aparecer o seguinte: o servidor público precisará cumprir sempre todas as ordens. Nada disso. Esta alternativa, esta afirmação está incorreta, porque quando falamos apenas em ordens, estamos englobando ordens ilegais e ordens legais. E veja, as ordens ilegais, o servidor não precisa cumprir, certo? Ele só deve cumprir ordens legais. Muita atenção a este ponto. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso. Assim matamos a parte teórica e resolvemos 4 questões de prova. No próximo bloco voltaremos com a continuidade deste Código de Ética. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos encontramos no próximo vídeo. Agradeço a todos pela companhia, desejo bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!